Senhor presidente, no último dia 9, nós protocolamos nesta casa um novo projeto de lei. Esse projeto de lei recebeu o número 463, projeto de lei 463 de 2011, publicado hoje no Diário Oficial. O projeto de lei em tela define diretrizes para uma política estadual de busca a pessoas desaparecidas, cria o banco de dados de pessoas desaparecidas e dá outras providências. Está vazado nos seguintes termos: fica instituída no âmbito do Estado de São Paulo a política estadual de pessoas desaparecidas, que se regerá por esta lei. A política estadual de busca a pessoas desaparecidas tem como objetivo a procura e localização de todas as pessoas que, por qualquer circunstância anormal, tenham paradeiro considerado desconhecido, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, e consiste nas seguintes diretrizes: desenvolvimento de programas e ações de inteligência e articulação entre órgãos públicos e unidades policiais na investigação das circunstâncias do desaparecimento até a definitiva solução do caso. Apoio e desempenho do poder público à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico, voltados às análises que auxiliem na contribuição para a elucidação de todos os fatos do desaparecimento até a localização da pessoa. Participação dos órgãos públicos, assim como da sociedade civil, na formulação e definição de controle das ações da política em questão e, em especial, nosso projeto de lei prevê a participação de todas estas instituições e estas pessoas: membros do Poder Legislativo Estadual, membros dos direitos humanos, instituições de defesa da cidadania, membros de proteção e instituições de proteção à pessoa, institutos de identificação da medicina social e de criminologia e Ministério Público, OAB, Defensoria Pública e Conselhos Tutelares. Senhor presidente, trata-se o projeto de criarmos, finalmente, um programa que funcione em rede, propondo inclusive a criação de um banco de dados das características das pessoas desaparecidas e que sejam socializados entre todas as instituições para facilitar a busca destas pessoas. E uma satisfação aos familiares que vivem desesperados em busca dos seus entes queridos. Senhor presidente, São Paulo é o estado onde mais desaparecem pessoas. Natural, o estado que tem o maior número de habitantes, maior população, mais de 40 milhões de habitantes, é natural que aqui se dê o maior número de desaparecimentos. Não existe uma política pública estadual de busca a pessoas desaparecidas, o que tem sido motivo de muita angústia e desespero para os seus parentes e familiares, em muitos casos que ocorrem em nosso estado principalmente. Tem sido alarmantes os números de desaparecimentos registrados a cada dia em nosso estado. De acordo com dados da Polícia Civil do Estado de São Paulo, divulgados pela imprensa em fevereiro de 2011, o número de pessoas desaparecidas chegou a 13.089 entre 1º de janeiro de 2008 a 9 de fevereiro deste ano, 2011, perfazendo uma média de 11 pessoas desaparecidas por dia, entre crianças, idosos, mulheres e homens. Eu pediria à técnica que, por favor, projete aqui os depoimentos das pessoas que têm entes queridos desaparecidos. No guarda-roupa, as coisas de Suélia permanecem exatamente como ela deixou há 9 meses. No quarto do casal, o marido Leandro enfrenta diariamente a ausência da esposa, que desapareceu apenas com a roupa do corpo. Até hoje, ele busca explicações para essa tragédia. A conclusão que a gente tem até hoje, nada tira a gente do pensamento, da cabeça da gente, que realmente foi o remédio que colocou ela nessas condições de ficar meio perdida, confusa, entendeu? E sair sem direção aí, porque o convivimento nosso era uma coisa muito boa, um relacionamento muito bom entre família, com as filhas. Nas mãos de Samuel, a única lembrança do irmão. Há quase 2 meses, Ezequiel, que também sofria de depressão, foi embora sem avisar ninguém e sem levar os próprios documentos. A família já não sabe mais o que fazer.
Já entregou cartazes, viajou a várias cidades e agora faz um apelo especial. Ele é muito querido, ele sabe misturar as coisas, sabe dividir. Meu irmão Ezequiel, se você estiver ouvindo, por favor, seus irmãos, sua família, seus filhos, retorne, entre em contato que nós vamos buscar onde você estiver. Para este psicanalista, o desaparecimento de um familiar reflete diretamente na vida de todos que estão à volta. Ele afirma que até a incerteza da realidade com o desaparecido pode gerar mais dor do que o luto. No luto você tem o corpo da pessoa e você vela esse corpo, você passa pelos estágios do luto, ou seja, você enterra, você começa a assimilar o que aconteceu, você começa depois de um tempo a aceitar, depois de um tempo você passa a ressignificar e toca a vida. Já no caso de um desaparecimento, a angústia é muito grande, porque você não sabe o que está acontecendo ou o que aconteceu, e você não consegue fazer o luto, porque você não tem o corpo, você não sabe se a pessoa realmente partiu. Ivanice sabe bem o que é viver nessa angústia. Desde 95, sua filha Fabiana, que na época tinha apenas 13 anos, desapareceu ao voltar para casa, sem deixar nenhuma pista. De lá para cá, a vida desta mãe é buscar informações do paradeiro da filha. E foi por conta desta luta diária que Ivanice se solidarizou com outras mães que passam pelo mesmo problema e montou uma entidade que ficou conhecida nacionalmente como as Mães da Sé. A partir do momento em que eu me juntei a essas mães, eu fui aprendendo com elas a dividir a minha dor, porque eu percebi que eu não estava mais sozinha. Você vive um luto inacabado. A tua vida passa a ser uma interrogação. Você fica se perguntando se teu filho está vivo, por que ninguém nunca o viu? Se está morto, cadê o corpo? Eu fico tentando imaginar como seria a minha filha hoje com 27 anos, como será que ela está? Dados da Associação Brasileira de Busca e Defesa à Criança Desaparecida no estado de São Paulo revelam que só em 2007 quase 22 mil crianças desapareceram, contra 18 mil que foram encontradas. Em 2008, mais de 20 mil queixas foram registradas, contra um pouco mais de 17 mil reencontros. É difícil falar com precisão o tamanho do problema aqui no Brasil. O Ministério da Justiça também reconhece que não existe como contabilizar esses números, mas arrisca dizer que são pelo menos 10 mil desaparecimentos envolvendo crianças e adolescentes anualmente. Só para se ter uma ideia, de janeiro a novembro deste ano, 280 pessoas desapareceram, apenas nas cidades de Caçapava, Jambeiro, Monteiro Lobato e São José dos Campos. São pessoas comuns que possuem família, que saem para trabalhar, por exemplo, e não voltam mais. A polícia admite que enfrenta dificuldades para identificar e investigar os casos. Uma pessoa de Minas Gerais, muito próxima daqui, do estado do Rio de Janeiro, for encontrada aqui sem vida, se nós formos fazer a identificação do cadáver, nós não teremos condições de fazer essa injunção junto ao banco de dados do estado de São Paulo, por falta de um cadastro único, de um RG único em todo o território nacional. Mas no meio de tanta dor, um sentimento em comum une essas três histórias: a esperança de um final feliz. O que tem me mantido viva é a chama da esperança desse reencontro único, mesmo sem saber o dia ou a hora que ele possa acontecer. E eu também tenho essa perspectiva de nós vamos voltar a sorrir. Senhor presidente, eu inauguro neste momento uma luta que vou fazer, e os senhores e as senhoras vão me ouvir falar muito deste tema, porque as pessoas, e nós entrevistamos alguns familiares que têm entes queridos desaparecidos, o depoimento deles, que ao darem queixa numa delegacia ou mesmo a polícia militar, o atendimento é meramente burocrático.
sem grandes consequências depois na busca, na procura das pessoas que desapareceram. Por isso, nós estamos aqui propondo a criação de um sistema integrado entre todas as autoridades, entre todas as instituições, com um banco de dados, com todas as informações das pessoas que desapareceram fornecidas pelos seus respectivos familiares. Vou lutar agora para que nós aprovemos aqui e quero a sensibilidade dos senhores deputados, das senhoras deputadas, para a importância de nós termos um sistema de busca aos desaparecidos no estado de São Paulo. E gostaria também, por último, de dizer que, fazer um apelo aqui aos órgãos policiais, ao Ministério Público, e que quando receberem a notificação de um desaparecimento, a queixa de que uma pessoa desapareceu, não tratem isso de forma burocrática como tem sido tratado. Procurem se colocar no lugar daquela pessoa que perdeu um filho, perdeu um neto, perdeu uma pessoa, um ente querido, como aquele senhor que perdeu a própria esposa e que não encontra mais e não tem nenhuma perspectiva de encontrá-la a partir dos órgãos policiais.